Boa noite, na paz do Senhor Jesus, no seu lar, aonde você estiver, seja que hora for, não sei a que hora você vai estar assistindo este vídeo, mas que Deus te abençoe agora, em nome de Jesus. Amém? Então, eu tenho tido um problemazinho no som, teve um problema no microfone e no receptor, e então teve uns vídeos meus que saiu muito baixo, né? Saiu baixíssimo. Eu pensava que estava no volume certo, não estava, tá ok? Então por isso que aí no celular ficou bem baixo mesmo, tá ok? Então, desculpa aí, tá ok? Então, forte abraço a todos, né? Todos os irmãos que têm nos ajudado. Quero pedir aos irmãos, nós vamos ler hoje uma palavra de Deus em Isaías capítulo 5, a partir do versículo 20. Isaías 5, 20, ok? Então, eu quero pedir a todos os irmãos que me dê aí o seu like, por favor, né? Aquele like positivo. Me dê também, assim, um retorno fazendo o seu comentário. E eu quero pedir aos irmãos da minha denominação. Nós somos cerca de, no Brasil, né, em uns lugares fora do exterior, nós temos aí mais de 7.000 irmãos, né? Então, quero que vocês se inscrevam. Muitos têm me ajudado, orado, me abençoado também, dando resposta, me ajudando, mas às vezes é tão assim, conhece o irmão Brandão e esquece de se inscrever. Então eu pedi a vocês que se inscrevam aí, sim, por favor, ok? Nós estamos aí, eu acho que com 100 inscritos, tá bom? O número de 100 inscritos é um número muito bom, sim, mas nós podemos ter mais inscritos. Vamos ler a palavra de Deus? Quero pedir a bênção de Deus sobre você. Muito obrigado por eu entrar na sua casa, né? Muito obrigado porque você tem orado junto comigo. O último que nós fizemos, acho que foi uma oração. Essa oração, tem tanta gente falando aí que estão sendo abençoados e que o Brasil já começou a ver mudanças. Os irmãos sabem como que está a efervescência política nas autoridades, essa confusão toda que eu orei, e eu pedi a Deus que colocasse a mão dele. Olha, eu não tenho dúvida, sim, Deus vai colocar as mãos dele. Eu só peço a Deus que tenha misericórdia. Não quero ninguém prejudicado, não quero mal nenhum, autoridade nenhuma. Eu quero que Deus ponha a mão dele e mexa no coração, na mente, na consciência, correto? Vamos ler a palavra de Deus, então, Isaías 5, a partir do versículo 20. Ai dos que ao mal chamam o bem, ao bem chama de mal, que fazem todas as trevas à luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Complicado, né? Parece que a gente está vivendo isso, né? Isso aqui foi 2.700 anos atrás, Isaías profetizando, né? Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por suborno, e os justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaicerá como pó, enquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu de modo que as montanhas tremeram e seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Então, aqui nós vimos a dureza dessa mensagem de Isaías para Israel,
estava na desobediência de Deus. E aqui ele está falando das autoridades da época, né, com a inversão de valores. A inversão de valores moral, ou morais, né, moral. Então, porque essa inversão de valores, ela estava assim, dominando a nação de Israel. E quando há inversão de valores, aí as coisas se complicam muito, entendeu? Porque eles fizeram uma confusão de tal maneira que eles tiveram uma dificuldade de distinguir, naquela época, ter uma distinção moral. Não tinha, a moralidade perdeu o seu caráter. A moralidade caiu por terra. Digamos que, né, a Constituição de Israel é a Torá, que é o Antigo Testamento. E eles não seguiram os rumos da lei constituída por Deus e escrita por Moisés. E nós também no Brasil temos uma lei, nós também temos uma Constituição. Anteontem, essa semana passada, essa semana, né? Tivemos aí jornalistas estão todos aí bravos, né? Porque teve uma coisa que não poderia ter sido feita e rasgaram aí uma página ou uma lei da Constituição brasileira. Então nós notamos que a arrogância que Deus falou aqui, a arrogância das pessoas, elas precede, está lá em Provérbio, a sua ruína. Essa arrogância sem humildade, a arrogância, Deus falando para o povo de Israel, essa arrogância deles trouxera para eles uma grande destruição. E nós sabemos como que Deus trata Israel. Traz sempre um inimigo que os prejudica, que tem que pagar impostos, perdem os seus direitos e tem que estar pagando tributos a outras nações pagãs que nem são adoradores de Jeová. Então essas sentenças é por causa da arrogância. E como que tem arrogância nos dias atuais? Dentro das religiões, dentro da igreja evangélica, mas principalmente nas autoridades, como sempre tem. Isso é coisa antiga, mas ai daqueles que assim procedem, porque a ruína está próxima, certo? Então, a arrogância dessas pessoas vai vir a ruína e não tem jeito. A sentença é injusta. Sentenças injustas naquela época em Israel. Elas são impostas por juízes como se fossem que não estão sãos, como se tivessem bêbados, que a razão não funciona, como se tivessem entorpecidos com alguma coisa, que eles fogem à sobriedade. E então, sentenças injustas, impostas por juízes subornáveis. Juízes subornáveis tinha em Israel já. O suborno. Porque onde tem suborno é porque tem corrupção. E eles, com a sua autoridade concedida por uma nação, se eleito, se é o rei, se é um governador, se é um imperador, eles começavam a se achar deuses e não dava mais ouvido ao Espírito de Deus, que era Jeová ali em Israel. Será que não está acontecendo isso sempre? Será que não está acontecendo isso no Brasil?
Sentenças injustas impostas por juízes que não estão cônscios ou em consonância com a justiça real. Deus permitiu que os inimigos vieram sobre Israel, deixando desgraça e aflição por causa disso. E eu digo a todos, os irmãos que estão agora, você que está me ouvindo, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Gostaria que as autoridades estivessem agora me ouvindo. Eu creio que isso não vai chegar até a eles, porque isso é bíblico, isso não é política, mas isso não vai ficar assim. Porque para Israel veio a desgraça e a aflição, e virá também para os atuais desse tempo, deste século 21, virá a vossa aflição e a vossa condenação. Mas só que eu li na Bíblia aqui que Deus continua com a mão estendida, através da pessoa do Senhor Jesus. Não fique irado, mas qualquer uma pessoa que pode ser o pior homem, Jesus morreu por ele. Se arrepender com sinceridade, pedir perdão a Deus do que fizera, olha, Deus perdoa e ainda salva e leva para os céus. Mas se não houver sensibilidade, se não houver um temor, se não for compungido para arrepender-se, aí vai ter muita, mas muita desgraça e aflição nesta vida e na porvir. Porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto. E não há nenhum engodo, nenhuma falsidade, nenhum engano que não seja esclarecido e cobrado ainda nessa vida. Se não cobrar nessa vida, na outra não passa. Não passa e não passa mesmo. Jeová não deixa passar. Não é que ele não deixa, ele não vai estar lá para condenar ninguém. Mas a pessoa auto se condena ao partir para outra vida, a abrir os olhos do espírito do outro lado, já sabe que está indo para as trevas. Porque nós acreditamos que aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Salvador, que morreu e que derramou o seu sangue, e ele foi redimido, limpo dos pecados, quando chega do lado de lá, os anjos de Deus estão esperando eu, você, se permanecermos na presença do Senhor, para ser encaminhado para os céus. Mas se não tiver lavado pelo sangue de Jesus, quando chegar do lado de lá, eu acredito que os condenados demônios que ficaram aprisionados, deve ter algum tipo de demônio, que já pega a pessoa e leva para as cadeias do inferno até aguardar o dia da sentença. A lei da semeadura, eu estou semeando feijão, eu vou colher feijão. Eu semeio milho, vou colher milho. Eu semeio arroz, vou colher arroz. Eu semeio briga, contenda, tempestade, traição, mentira, corrupção, enganos, tudo. O que eu vou colher? Tudo isso é veneno para a alma e para o espírito na eternidade. E nesta vida. Porque o número de cancerosos tem aumentado de uma certa forma que eu acredito mesmo
que é o ódio, que é o mal que as pessoas têm dentro de si e não se consertam e se acham no poder de continuarem, então, massacrando, machucando, empobrecendo, trazendo angústia e pobreza. Isto é uma enfermidade na alma e no espírito, isso causa enfermidade e principalmente o câncer e outras coisas mais das quais as pessoas hoje estão assim, principalmente os que assim semeiam isso. E o que está por vir está bem próximo, sim, muito próximo. E haverá muita desgraça e haverá muito gemido. Porque para vocês que creem, vão entender o que eu vou dizer. Vocês vão entender. Tudo está tão desorganizado que nós precisamos de alguém que venha organizar o mundo. Como o país está desorganizado? Então, vai aparecer quem? O anticristo. Vai aparecer o anticristo juntamente com o seu auxiliar, que um é militar e o outro é o falso religioso. Quando ele aparecer, nós seremos transformados e ressurgidos da sepultura, ressuscitado, nós vamos embora. E eles seguirão com esse homem na eficácia de Satanás. Então, o que está por vir está próximo. Mas para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o seu Salvador, virá para nós alegria eterna na glória. Porque uma coisa é certa, talvez você não sabe, nós fomos feitos à semelhança de Deus. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. Nós temos Deus dentro de nós, na semelhança. Não esse que você está vendo, mas o homem interior. Esse homem que está dentro de você, desta mulher, desse jovem, ele é eterno. E para nós voltarmos à eternidade, Jesus falou, na casa de meu pai tem muitas moradas, João 14, tá? Livro de João. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eis que eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei para buscar vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E os discípulos ali em volta dele, ele falou para os discípulos, e mesmo vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos o caminho. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho para quem quer voltar para Deus com o corpo espiritual igual o dos anjos e morar com Deus na eternidade. Filipe ainda disse para ele nesses versículos, Senhor, mostra então o Pai para nós e nos basta. Jesus falou com ele, Filipe, esse tempo todo comigo, quem me vê, a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Então, nós estamos guardados por um Deus que nos segura com a mão poderosa para nós não ficarmos neste mundo. Mas para aqueles que creram no Senhor Jesus e os aceitou como Salvador, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que lava o homem do pecado do Éden e o condiciona a entrar na glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa, se ainda não tomou essa decisão, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que você possa pedir ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida. Confesse o Senhor como seu Salvador. Procure uma igreja evangélica séria, que guarda a palavra de Deus na íntegra.
e fala que você aceitou a Jesus como Salvador. Não precisa falar o nome do irmão Brandão. Eu aceitei com o Brandão, não. Você aceitou com o Espírito Santo de Deus que te tocou. Eu só falei as palavras. O poder não saiu de mim. Se bem que nós temos poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, para falar em novas línguas e para, se necessário for, em nome de Jesus, ressuscitar até o morto, para a glória do nome dele. Ok? A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Forte abraço, meus amigos e meus irmãos.